Na na nai na nai na 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 nai 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 na 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 nai 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 na nai. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu Ele e a Torá. Hoje eu vou falar aqui no canal sobre a Parashá Emor, que quer dizer fala. Essa Parashá se encontra no livro de Levítico 21, versículo 1, ao capítulo 24, versículo 23. Haftará está em Ezequiel 44, do versículo 15 ao 31. Brit Hadashah, Novo Testamento, está em Lucas, capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 49, depois dá uma lidinha com o tempo. Chegamos então na Parashá Emor, que significa fala. Fala aos sacerdotes, filhos de Arão, começa assim. E então tem uma série de mandamentos aos mesmos, né? Eu disse que não ia mais fazer Parashá até terminar a contagem do homem, porque é muitos vídeos, né? Porém, mais uma vez, eu achei pertinente falar sobre essa Parashá. Essa Parashá fala sobre várias admoestações, a classe sacerdotal sobre impurezas, contato com cadáveres, pois não poderia se contaminar ao entrar no tabernáculo, nem profanar o nome do Eterno. Porém, vou falar nessa Parashá em específico sobre as festas do Eterno, que se encontram em Levítico 23. Levítico 23, versículo 2, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações. São estas as minhas festas. O Eterno diz: essas são as minhas festas, ou seja, não é festa somente para judeus, mas para todos os que se chamam pelo seu nome. Aliás, essas festas é mencionada desde Gênesis, no capítulo 1, versículo 14, que diz assim: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. A palavra estações aqui no original hebraico é moedim, a mesma usada para festas do Eterno, ou seja, os sinais dos astros serviriam também para identificar as festas do Eterno. E ainda em Levítico 23, 2, diz assim: o Eterno nos diz que as santas convocações, ou seja, uma festa para separar. Qual o contrário de santo? Comum, ou seja, não faça das festas do Eterno algo comum. Tem pessoas que se dizem seguir a Yeshua, mas não comemoram nenhuma festa, achando que em Yeshua não precisa mais, que as festas eram sombras da realidade. Mas para existir realidade é preciso ter a sombra, primeiramente. E se não fazem nem a sombra, como celebrará a realidade? Colossenses 2, versículo 16 ao 17, diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Paulo está falando para judeus e prosélitos. Antes que você pergunta, prosélitos são alguém convertido a uma religião. No caso aqui, convertido geralmente ao judaísmo. Para não julgar aqueles gentios que estavam guardando as festas. E no verso 17 ele diz: porque estas coisas, ou seja, as festas, são sombra das coisas futuras que estão em Cristo. Ou seja, comemoramos essas sombras aguardando a realidade que será cumprida em Yeshua na sua volta. Ele cumpriu as 3 primeiras festas e ainda faltam as 4 últimas. As festas são tão importantes que a palavra é usada é moed, que quer dizer tempos determinado ou reunião. Ou seja, passamos por um deserto muitas vezes e as festas são um refrigério para a nossa alma, pois todas as festas são atos proféticos. Você celebra relembrando o passado, vivendo o presente e aguardando o futuro, pois todas têm significado e se cumpriram e se cumprirão em Yeshua. A primeira festa é o Shabat, que celebramos toda semana, ou seja, é um refrigério, um descanso toda semana, aguardando as demais festas. Pessa, que quer dizer passar por cima, né? Deus passou por cima das portas. Ali foi a libertação do povo hebreu do deserto. E Yeshua foi nossa libertação do pecado. Os hebreus passou sangue na porta para não morrerem. E Yeshua morreu e seu sangue verteu para que todos que creem nele não passem pela segunda morte. Ele foi nosso cordeiro pascual. E Yeshua celebrou essa festa que consta lá em Mateus 26. A ceia que muitos celebram todo mês. E não há problema. Mas na verdade foi o Pessa celebrado por Yeshua, com o vinho representando seu sangue e o pão sem fermento representando seu corpo, já que não havia pecado nele. A festa dos pães ázimos, quando tiramos o fermento, o hametz, de nossas casas, representando o pecado. Nesse período, Yeshua, ele foi sepultado.
As primícias, Bicurim, foi quando Yeshua ressuscitou. Quando as mulheres viram seu corpo, elas estavam indo levar suas primícias, como de costume. Por isso Paulo diz em Coríntios que Yeshua foi as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado. Lucas 24:1 diz assim: mas no primeiro dia da semana, em alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. Alta madrugada, pois era depois das 18 horas, já é de noite, mas já outro dia pelo calendário judaico, né? Ele ressuscitou provavelmente no sábado, pois quando foram ao sepulcro, ele já havia ressuscitado, né? Depois temos a festa de Shavuot, Pentecoste. Estamos contando o Homer todos os dias até chegar na festa de Shavuot, que quer dizer semanas, conhecido também como Pentecostes, que foi a entrega da Torá no Sinai, e também em Atos 2, a descida do Espírito Santo, que Yeshua prometeu que aconteceria com sua partida. Ou seja, até aqui as festas foram cumpridas em Yeshua. Essas são as festas têmporas das primeiras chuvas da primavera. As demais que vou falar agora são as festas Seródia, outono, 2 períodos de chuva que estão relacionados à primeira e segunda vinda do Mashiach, como foi dito acima. 1 Coríntios 15:51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta, a festa da trombeta, entendemos que esta festa será o dia do retorno de Yeshua, porque Paulo fala de sua vinda, da trombeta que será tocada, né? Na parábola a trombeta soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Na parábola das virgens nos diz que à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, sai ao seu encontro. Este grito é a trombeta. A palavra trombeta no original hebraico é shofar. O som que faz o shofar, que às vezes é colocado na Bíblia como alarido, no original chama teruá, que tem por definições, uma das suas definições é grito. Levítico 23:24, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene memorial com sonido de trombetas, santa convocação. A palavra sonido aqui usada nesse versículo é teruá, que, como eu disse, uma de suas definições é grito. Depois temos a festa de expiação, Yom Kippur. Esse dia será quando Yeshua expiar nossos pecados. Na época dos hebreus, o sumo sacerdote fazia expiação pelo pecado de Israel e pelo seu próprio pecado, matando assim um cordeiro. E Yeshua foi nossa expiação. Ele não levou um cordeiro, ele foi o cordeiro. Esse dia é o dia de afligir nossas almas com jejum. Lembrando que Yeshua levou nossos pecados na época dos hebreus, eles matavam o cordeiro. Hoje, pedimos perdão por nossos pecados e não precisamos sacrificar o cordeiro, pois temos Yeshua como cordeiro. E nos dias de Olam Rabá, ou seja, mundo vindouro, Yeshua expiará nosso pecado por completo, retirando de uma vez por todas os nossos pecados. E de corpos transformados, e seremos transformados de corruptível para incorruptível, de mortalidade para imortalidade. Por fim, tabernáculos, Sukkot. O Eterno fala para os hebreus que esta festa é para lembrar que no Egito eles viviam em tendas. No livro de Zacarias, no capítulo 14, nos diz que até no milênio celebraremos essa festa. E Yeshua irá cumprir no milênio, quando ele irá tabernacular conosco, reinando diretamente de Israel, Jerusalém. Viram a importância dessas festas para o povo do Eterno? Só quem não precisa guardar é quem não é povo. Gentil, esses gentios que não têm nada com o Eterno, porque éramos gentios, como diz Paulo em Efésios 2:11, não somos mais. Eles não têm obrigação com Deus. Assim como as leis foram dadas a Israel e não para outro povo que não era comprometido com Israel, ou seja, a lei foi dada somente para quem foi comprometido com o Eterno, né? Lembre que sombras são coisas boas. Quando bebemos do vinho e comemos matizá no Pessa, são sombras do corpo e sangue de Yeshua. Nem por isso deixamos de fazê-lo. Assim como o escritor de Hebreus nos fala que Moisés fez o tabernáculo, que era sombra do que está nos céus, nem por isso deixou de ser feito. Hoje vivemos nas sombras, aguardando a realidade em Cristo, quando viveremos em Israel com Ele eternamente. E vemos várias passagens que os discípulos comemoravam, mesmo depois da ressurreição de Yeshua, pois como bons judeus entenderam que as festas eram perpétuas. Em Atos 2 mesmo já começa falando que eles estavam reunidos na festa de Pentecostes. Assim como em 1 Coríntios, também Paulo fala: celebraremos as festas de pães asmos. E foram várias passagens que fala que ele está saindo de Jerusalém para ir aguardar a festa de Pentecostes, do próprio Pessa. As próprias festas, né, que não estão
ali em Levítico 23, como Hanukkah, o próprio Yeshua celebrou, porque, como disse, como bom judeu, que guardava tanto a Torá, os mandamentos, como tradições boas. Então, vocês viram que Pessa foi a morte de Yeshua, pães asmos, sepultamento, primícias, ressurreição, Pentecoste, descida do Espírito Santo, trombetas, provavelmente a vinda de Yeshua, expiação, quando ele expiará nossos pecados, tabernáculo, quando ele tabernacular conosco e reinará conosco. Tem alguma coisa pra dizer? Não. Fala aí das festas. Você gosta das festas? Quando a tia vem aqui, a gente dança, celebra. E tem esses significados que eu tô falando. É profundo, não é uma festa como as festas pagãs que você só comemora pra diversão do seu corpo, do seu bem material, vamos dizer assim, né? Do que é material. Essas festas, além de nos alegrarmos na carne, há o material, mas há o espiritual por trás, há um significado. Você lembrando que Yeshua irá voltar em trombetas e nós iremos ressuscitar com ele. E é isso, gente.